alimentar a palavra de Deus. A palavra de Deus é refrigério para a alma. Amém? Amados irmãos em Cristo, nós vamos ler a palavra no livro de Provérbios, capítulo de número 8, capítulo de número 8. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria. Amém? Glória a Deus. Sabedoria. Capítulo 8, verso 22. O texto, ele diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seu caminho e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo fui gerada, antes de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem do seu manto, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e não rejeiteis, e sede sábio. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque quem me achar, achará vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Amém? Glória a Jesus. Pode sentar. O livro de Provérbios, por sua vez, ele traz várias orientações baseadas no ensino. E como todos sabem, o ensino ele é dado por quem sabe, por quem tem o espírito de sabedoria. Eu não sei se você prestou atenção no termo que nós lemos, mas aqui nós falamos de uma sabedoria personificada. Aqui nós não temos a sabedoria humana, nós temos uma sabedoria personificada, uma sabedoria que fala, que ouve, que vê e dá diretrizes. E quando nós olhamos para a questão de que ele diz em todo o seu conhecimento em relação à sabedoria, que a sabedoria existe desde ou antes que houvesse dia, antes que houvesse terra, céus, antes que as primeiras obras existissem. Faz-me entender claramente que a sabedoria apresentada aqui, ela
trata-se da pessoa de Jesus Cristo, aquele que é desde o princípio. Quando nós continuamos a leitura sobre a sabedoria, na questão do demais texto, a partir do capítulo de número 9, eu não sei se você prestou, não sei se você já leu esse livro de Provérbios por completo, mas os 9 primeiros capítulos falam da sabedoria. Então nós temos uma sessão muito plena a respeito da sabedoria, do espírito de sabedoria. E nesse livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, aquele que a Bíblia diz que antes dele nunca houve alguém semelhante, e depois dele não haveria outro igual. É necessário entender que o livro por si já é escrito por um homem sábio, aonde a Bíblia chama ele de sábio Salomão. Então nós observamos aqui, por sua vez, que Deus, na sua revelação, personifica aqui o espírito de sabedoria, onde Ele pode me ouvir, Ele pode me dar diretrizes, Ele pode me ensinar, Ele pode me levar ao auge. Eu não sei verdadeiramente o que acontece com você, o que acontece com cada pessoa de forma individual, mas a sabedoria é uma das colunas essenciais para a vida do ser humano, para um crescimento gradativo. A partir do momento que nós entendemos que eu não posso dar um pulo maior do que minhas pernas, eu não posso construir minha casa confiado em alguém, mas eu preciso de uma base fundamental, e que esta base poderá me levar a um grande sucesso, a ter uma estabilidade grande na vida. Quando nós precisamos da orientação, nós temos que buscar essa orientação de alguém que é mais sábio do que nós. E não existe ninguém tão sábio quanto o nosso Deus, a ponto dele dizer para Salomão: o que você me pedir, isso eu farei. E Salomão, ele fica pensando na sua ideia a respeito do que se poderia pedir a Deus. Se você recebesse hoje uma promessa como esta, uma oportunidade como esta, alguém chegasse a você e dissesse: o que você quer que eu faça hoje por você? Qual seria o tipo de pedido que você faria a Deus? Ou a alguém? Porque tanto Deus fala a Salomão a respeito pede-me o que você quer e eu te darei, como Deus leva Neemias a um ponto de decisão, porque ali o rei, ele chega nele e diz assim: olha, Neemias, o que você quer que eu possa fazer para te ajudar hoje? Então você observa, amigos, irmãos em Cristo, que existem momentos de grandes oportunidades na vida do homem e da mulher, e que por sua vez, muitas vezes o homem e a mulher faz o quê? Perde essa oportunidade. Exatamente porque não sabe como se comportar diante das adversidades da vida. E como é triste lamentar uma oportunidade que se foi e que talvez não retorne. Eu não é. Mas o Espírito de Deus, ele é professor, guia. Quando eu falo de guia, eu não estou falando de guias mediúnicos, eu estou falando de alguém que pode nos conduzir a seguir uma trilha que venha nos trazer abastança e que nós não tenhamos perdas, porque nós estamos vivendo uma época de grandes desafios, aonde há perdas e muitas perdas. Mas voltando a perguntar a você, se Deus nesta tarde dissesse a você: fale para mim o que você quer que eu faça, o que você pediria a Deus?
na condição de Salomão. O pai dele olha para ele e diz assim: filho, papai está perto de morrer. Eu vou pelo caminho de todas as gentes. E tu, seja homem. Quando ele disse seja homem, ele não estava falando da questão da fertilidade. Talvez eu até brinco com isso, porque às vezes dá a entender que Salomão entendeu por esse caminho. Não é verdade? Quando Davi disse seja homem, meu filho, Salomão arrumou 1000 mulheres. Acho que para provar para ele mesmo que ele era homem. Mas quando Deus ele falou, peça o que você quiser de mim, Deus sabia a necessidade de Salomão. Porque se você ler Mateus 6, ele vai dizer que Deus sabe antes que eu peça. Então essa teologia que diz que Deus só sabe se eu disser, essa teologia é furada. Não vá por ela não. Porque Deus, ele conhece o que eu preciso. Então, eu quero chamar a sua atenção, porque de repente, escute, Deus te deu uma grande oportunidade. E nessa oportunidade você tem que tomar alguma decisão. Como tomar? Então, quando Davi morre, Salomão herda o reino de seu pai. E ele agora será o rei de Israel. Então, eu pergunto para você, o que Salomão precisaria? Raciocine. Salomão ele não precisaria de uma TV de 60 polegadas com internet, uma TV smart. Salomão não precisava disso. Salomão ele não tinha um celular da quarta geração e ele estaria pensando no S5. Não. Salomão ele não tinha um carro da GM e estaria pensando em trocá-lo por uma Ferrari. Não. Ele tinha tudo o que você pode imaginar. Se a pessoa tem tudo, o que ele tem mais a perder? O pedido de Salomão foi um pedido muito sábio, porque quem tem tudo hoje pode não ter nada amanhã. Está entendendo? Por isso a palavra diz assim: não confie no seu próprio braço, na sua força do seu braço. Porque hoje você tem tudo e amanhã. Não é verdade? E que muitas vezes quem não tem nada hoje, tem tudo amanhã. Aquele que chora passa a rir, que ria passa a chorar. Mas Deus está no controle da vida de cada crente, de forma minuciosa. Glória a Deus. Até naquele momento quando eu não sei o que fazer, estou dentro de casa assim, feito uma barata tonta, porque tem hora que fica assim, né? Dentro de casa, meu Deus, eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer, não sei se eu vou no shopping, não sei se eu vou na costureira, não sei se eu vou buscar o bife, meu Deus, está em graça. Eu precisava sair dentro de casa, mas eu não tenho ânimo para sair dentro de casa. O que será que está acontecendo com os seus neurônios, não é verdade? Eu não é. Mas eu quero te dizer nesta tarde que o Deus de Israel, a quem você serve, Ele está falando com você nessa tarde a respeito da sabedoria, a fonte da sabedoria. A sabedoria falando conosco nesta tarde, diz: olha, Deus me possuiu lá na eternidade. Ele diz: Deus criou o mundo através de mim. E Salomão olhou para Deus e disse assim: Deus, eu quero sabedoria. Ele não poderia ter feito o que muitos brasileiros fazem. Eu estou no poder, eu herdei o trono de meu pai, e agora eu olho para você, não dou nem bom dia, irmão. Antigamente eu vinha para a igreja, eu vinha de fusquinho.
Estou falando mal dessa fusquinha não, viu, irmão? Quando eu falei fusquinha, vão ficar bravos. Então preste bem atenção. Antigamente ela tem um fusquinha porque ela gosta, viu? Porque já tentaram aí trocar o carro dela, mas ela não quis não. Mas vamos imaginar que eu vinha de fusquinha para a igreja e agora eu venho com 408 e ao entrar dentro da igreja eu não te dou a paz do Senhor porque eu sou idiota. Não é verdade? Porque eu acho que os irmãos não sabem, mas o carnê é desse tamanho. Quase 4 anos para pagar. E Deus tem que dar graça. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Nada desse mundo terreno pode levar o homem a ter uma felicidade completa, a não ser quando ele clama a Deus e esse socorro vem lá de cima, esse socorro vem lá de Deus. Porque quando Tiago fala da sabedoria, ele diz assim: olha, a sabedoria terrena é uma sabedoria má. Nós tiramos pelo que está acontecendo aí no nosso país. O pessoal sabe como se livrar da prisão, não é verdade? O pessoal sabe como ficar imune à prisão. Mas a Bíblia diz que a sabedoria terrena, ela é má, ela é maligna. Mas a sabedoria que vem do alto, isso está escrito no livro de Tiago, escrito por Tiago. A sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pacífica, ela é moderada. E Salomão disse: Deus, eu preciso de sabedoria para saber entrar no meio do teu povo. É muita gente. Eu estou agora com o reinado na mão, vários súditos, autoridades estão debaixo do meu poder. E eu não posso olhar para o palácio e entender que isso daqui é a minha fortaleza. Mas eu preciso das tuas orientações. E Deus se agradou daquele pedido de Salomão e disse: filho, como você não me pediu riqueza, eu vou te dar tudo isso aí que você me pediu, e vou te dar um pouquinho mais de riqueza. Vou fazer você mais rico do que você já é. Por quê, irmãos? Porque ele foi na fonte. Ele foi na fonte. Quando a gente não vai na fonte, nós vivenciamos os 30 mil reais que restou. E daqui a mais um ano não tem mais nem o cartão de crédito, que dirá os 30 mil que ficou lá. Porque isso vai indo como água, é ou não é? Mas quando nós temos o espírito de sabedoria, quando nós recebemos a revelação, quando nós temos a orientação de Deus, quando Deus nos guia para toda a verdade, quando nós temos o Espírito Santo como professor de nossas vidas, como guia de nossas vidas, nós teremos uma constante resposta. Como acontecia várias vezes em Israel, alguém se preparava para atacar Israel e Deus vai do profeta e diz: olha, eles vão subir tal morro e vão atacar por tal lado, então vocês se preparem, armem laço e destruam vossos inimigos. Aí alguém perguntava: quem está denunciando isso aí? Quem está falando para esse povo por onde nós iremos atacar? E alguém bateu no ombro de um homem muito poderoso e disse: olha, eu vou contar um negócio para o senhor, o senhor fica com raiva de mim, não me bate não. Mas em Israel existe profeta. E aonde existe profeta não precisa ter ninguém para informar. Deus dá a direção, Deus dá a revelação. Então, você precisa tomar decisões, precisa ter uma direção, você precisa ter um entendimento do caminho que você deve seguir. Deus vai te dar esta revelação. Essa revelação que eu estou falando, ela pode até ser dada por profetas, não estou falando contra as revelações, não. Mas quando eu falei que Deus vai te dar revelações, Ele vai te dar essa sabedoria para você saber entrar e saber sair, saber administrar aquilo que é seu. Porque muitas vezes a gente quer administrar com o braço da gente e a gente se decepciona, não é verdade? Porque tem sempre alguém mais esperto do que nós, é ou não é? Que quando a gente pensa, ele já pensou.
Ele já passou, aliás, ele nem dormiu. Ele passou a noite maquinando como fazer o mal para você. E quando chega de manhã, aqueles devoradores, aqueles ratos, aqueles espíritos de rãs, como a Bíblia chama, aqueles espíritos mentirosos, enganadores, já danificou o teu celeiro e você não sabe o que fazer, você está preso a uma eterna carga de juros, na verdade. Você está preso eternamente a uma pessoa que olha para você e fala assim: olha, você já era. Mas Deus está falando com você nesta tarde. E Ele está dizendo para você: não se desespere, porque Deus, o próprio Deus, Ele me possuiu na eternidade para criar o mundo. A sabedoria falando com você. Na eternidade de Deus, Ele se apoderou de mim. E quando Ele estava criando o mundo, Ele estava lá. Ele estava como arquiteto, revelando o que deveria ser feito, da maneira que deveria ser feito. Essa sabedoria é uma pessoa, Ele está falando aqui. E essa pessoa não é ninguém mais e nem menos do que o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que você aceitou Ele, que você levantou a mão e disse: eu quero aceitar Jesus, eu quero descer as águas batismais, eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer parte do Evangelho de Cristo. Então eu aceitei a Cristo como Senhor da minha vida, e agora Ele é meu orientador. Ele vai dizer a mim o que eu devo fazer. Ele não vai deixar você assim, quase louca, quase louco, quase perdendo o juízo, querendo se enforcar, amarrando uma corda na barriga, querendo morrer afogado dentro de um copo d'água. Meu irmão, minha irmã, não se desespere. Gente, a coisa mais impressionante é saber fazer. Porque você sabe o que é interessante quando a gente olha para a administração da casa dos outros? Eu sempre, como eu disse nas minhas pregações, como é fácil dirigir a casa dos outros. Se fosse meu filho, se fosse minha filha, se fosse eu, se eu pudesse mandar, como é fácil, não é? Sim ou não? Agora, quando nós estamos dentro de casa com o mesmo problema, um probleminha pior, então nós queremos deitar e dormir e nunca mais acordar. Nós queremos fugir do problema. Nós queremos que o mundo não exista. Deus, eu não vou me matar, porque eu sei que se eu me matar eu vou para o inferno. Essa é a posição. Então você vive porque você tem medo de ir para o inferno. Mas eu quero dizer a você nesta tarde que Deus está no comando da sua vida. E que você não precisa querer morrer, porque Deus Ele só dá vitória aos vivos. Se você está vivo, você vai ter vitória. E como um grande vento, isso vai passar. Sabe aqueles temporais que deram esses dias atrás aí? Aquela chuva torrencial, que você ficava olhando: meu Deus, eu preciso ir trabalhar e não posso sair de dentro de casa, o que eu vou fazer? Outros foram para o trabalho e não puderam voltar, ficaram lá até não sei que hora da madrugada esperando as águas baixarem para retornar. Mas Deus nesta tarde fala: olha, como no piscar de olho, isso vai passar. Isso vai passar porque eu sou o Senhor que te dou vitória. Deus, Ele nunca entrou numa guerra para perder, minha irmã. Aguarde no Senhor, porque se tu tens a vida no altar de Deus, se tu não estás brincando de ser crente, se tu tens a vida no altar do Senhor, se tu és verdadeiramente um servo de Deus, uma serva de Deus, Deus vai ouvir as tuas orações, Deus vai ouvir o teu clamor, porque, irmãos, não existe um grito maior, um grito mais alto do que o silêncio. O silêncio ele é terrível. O silêncio, tanto ele mata quem está do lado da gente, quanto ele mata a gente. Muitas vezes nós tomamos essa iniciativa
Mas existem momentos que precisa fazer silêncio, não é a vida toda. É um período de tempo. Não é a vida toda. Porque você não pode viver sem falar. Você não pode viver sem se defender. Você não pode viver sem falar a verdade. Mas você tem que se calar por alguns minutos, por alguns tempos, alguns dias, quem sabe até meses. Para que você precisa se silenciar? Você precisa silenciar para raciocinar. Porque quem fala muito não raciocina. Você já viu aquele ditado que diz que quem pensa não casa? E se casar é porque não pensou? Então você tem a decisão rápida. Eu vou casar e ponto final, acabou. E você não sabe que você tem uma eterna dívida. Você tem a dívida de fazer alguém feliz. Você tem a dívida de ser feliz, de se equilibrar para não maltratar ninguém. É um desafio muito grande. Agora nós temos filhos e nós temos uma eterna dívida com ele. Por mais que você diga, não, eu não me preocupo com você, esse filho, viva a sua vida. Não é assim que funciona. Você se policia, você não age, você não faz, você não fala determinadas coisas para os teus filhos e os filhos de alguém não ouvir você falando bobagem, não seguir o teu exemplo. Então, se você prestar atenção, você sempre será exemplo para alguém. Alguém sempre se espelhará em você. A nossa dívida é muito grande e o nosso equilíbrio ele precisa ser real. Porque eu tenho que ter a postura de servo de Deus. Você pensa que nós não temos vontade de matar? Você pensa que nós não temos vontade de dar um soco e o camarada virar trabalhar? Só porque nós somos crentes? Não é assim que funciona. Nós temos momentos de revolta, momentos de ira, momentos de angústia profunda, momentos depressivos, momentos e momentos e momentos, mas nós não fazemos porque todas as vezes que nós respiramos, o Espírito de Deus fala, estou aqui. Se tranquiliza aí, estou aqui. Eu vou te dar vitória. Então a gente engole. A gente engole. E isto não é nada mais, nada menos do que o espírito de sabedoria. Mamãe, esposa, como é difícil ser esposa e mãe. Não é fácil. Nós vivemos uma geração onde o mundo não tem mais escrúpulo, onde o filho não sabe mais quem é a autoridade dentro de casa. Ele se acha no direito, ele tem 10 anos de idade, mas ele se acha no direito de mandar a mãe calar a boca. E a mãe acha aquilo bonitinho e cala a boca. Eu quero dizer a você nesta tarde que o direito de cada ser humano ele termina quando o meu direito começa. Quando o meu direito começa, o seu acabou. Quando o direito dele começa, porque o meu termina. Salomão ele disse, eu quero sabedoria. Não existe coisa melhor na vida do ser humano do que sabedoria. Salomão disse, eu quero sabedoria para saber entrar e saber sair. Ele estava se referindo a uma nação que olhava para ele. Tem alguém olhando para você? Eu me lembro que quando eu era criança, isso não faz muito tempo, os pais, mesmo os pais descrentes, os pais quando iam tomar uma cerveja, tomar uma pinga, eles iam para o bar, para que o filho não visse ele tomar a cerveja. Eles não fumavam dentro de casa. Hoje a mãe vai para o bar e leva o filhinho do lado.
Então, observe que as ligações de valores mudaram, as estruturas familiares. Então, eu quero dizer a você que ainda é tempo de retomar e exercer o seu punho com sabedoria. Porque quando a sabedoria ela fala aqui a respeito daquilo que ela, para que ela veio, ela diz no verso 24: antes que houvesse abismo, eu fui gerada aí. Antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda eles não tinham feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando eles preparavam os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha no mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era o seu aluno, e era cada dia a sua delícia, folgando perante ele em todo o tempo. A sabedoria é uma coisa sobrenatural. Poucos têm. Mas Deus, quando Ele traz uma mensagem, Ele tem um fundamento para aquilo. Eu adoro o texto que tem aqui no livro de Gênesis, capítulo de número, se não me falha a memória, é o capítulo de número capítulo de número 2. Um texto que eu acho interessante. Só um minutinho. É capítulo de número 1, irmãos. Eu falei 2, mas é primeiro, versículo de número 27, quando ele diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E o Senhor abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Tem duas palavras inseridas nesse texto em relação à terra e à natureza. Primeiro ele diz sujeitai-a. Ele diz enchei a terra e sujeitai-a. Depois ele diz e dominai sobre as demais coisas. A sujeição só cabe às autoridades. E dentro da sua casa você é a autoridade. Ponha limites. Ponha limites dentro da sua casa. Aqui nós temos uma das missões que Deus deu ao ser humano: o domínio. O domínio. Quando nós sabemos dominar, as coisas funcionam. Foi exatamente por essa razão que Salomão disse: Deus, eu preciso de sabedoria. Irmã, quando a gente fala assim, ore, vamos orar, nós não estamos dizendo que a oração ele vai resolver todo tipo de coisa que existe. Mas existe uma coisa que a oração vai te levar a fazer. Primeiro, se aproximar de Deus. Segundo, ouvir Deus. E quando você recebe
tem essa comunhão, Deus começa a falar com você. Então algumas coisas irão acontecer na sua vida. E Deus vai interferir nessa questão. Eu fosse você, eu já saía desse culto nesta tarde, me preparando para fazer um culto de ações e graças. Me preparando para isso. Porque Deus, Ele vai dizer a você por onde caminhar. Aleluia. Porque somente quando você cai, Deus levanta. Quando você chora, Ele é o consolo. E a sabedoria existe antes que o mundo existisse. Ela te trará o refrigério para a alma, te trará conforto. Você não vai ser mais essa pessoa agressiva, você não vai ser mais essa pessoa depressiva, que sofre de uma síndrome, e que esta síndrome te leva para dentro de um quarto, porque você não aguenta mais ouvir a voz da irmã mais nova, porque você não aguenta mais ouvir a voz do irmão mais velho, porque você não quer ver mais fulano da outra. Eu quero te dizer que Deus, Ele não criou um mundo tão grande para que você vivesse no meio de um quarto de 3,5 por 2,40. Não. Deus, Ele criou um mundo para que eu e você pudéssemos viver de forma livre. Não com libertinagem, mas quando eu falo livre, uma vida plena, com qualidade. Uma vida onde o diabo não tem poder de tocar naquilo que é nosso. Eu quero ler mais um texto antes de orar por você. Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É fácil de achar. Capítulo número 3, verso número 7, quando ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Glória a Deus. Acho que você entendeu falar do Senhor. Todo domínio, todo poder, toda sabedoria, toda graça, toda manifestação da autoridade, tudo está nas mãos dele. E ele faz uma declaração linda para você nesta tarde: eu tenho a chave. Glória. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Ele diz assim: eu tenho a chave. Quando eu abro, ninguém fecha. E quando eu fecho, ninguém abre. Amém? Vem mais para frente um pouquinho para a gente orar.